Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem como tema uma igreja não conivente com a mentira. A palavra-chave que define essa nossa lição é mentira. E sabemos, portanto, que a mentira é a ausência da verdade. Ou ainda, a mentira é toda forma de engano. E a igreja do Senhor, ela não pode ser conivente com a mentira ou com qualquer forma de engano. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos 5 e 3. Irmãos, o que eu percebo aqui inicialmente é que, no verso 3, é que Pedro estava cheio do Espírito Santo e foi capaz de discernir entre a mentira e a verdade. Então, o espírito de revelação da verdade estava com Pedro de modo que ele conseguiu discernir sabiamente e trazer à tona a verdade. Ananias tinha o intuito de enganar, porque ele vendeu parte da sua herdade, ou imóvel, ou casa, e reteve parte do valor adquirido a partir daquela venda. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro e ele desmascarou Ananias e Safira publicamente. Outra coisa que eu percebo é que até o capítulo 4, a igreja primitiva ia tudo bem. A gente percebe um espírito de amor fraternal, de doação, de comunhão, do partir do pão. A gente percebe que no final do capítulo 4, inclusive, Barnabé, ele vendeu a sua casa, a sua propriedade e todo o valor ele depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos esse ambiente maravilhoso, esse ambiente de empatia, esse ambiente de doação até o capítulo 4. Porque do capítulo 4 em diante, ou melhor, do capítulo 5, a gente percebe que Satanás, ele induziu, como o próprio Pedro disse, ou perguntou, questionou a Ananias, perguntando: por que encheu Satanás o teu coração? Então, Satanás induziu Ananias e Safira a pecar através da mentira, através da hipocrisia. Então, a gente percebe que a partir do 5 começa a surgir o problema da mentira, da hipocrisia. E, portanto, nós vamos estudar esse conteúdo com mais afinco a partir dos próximos tópicos. A verdade prática nos diz assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, irmãos, toda forma de engano é pecado. Precisamos entender que não existe mentirinha ou mentirona. Devemos, pois, então, andar sempre na luz da verdade. Precisamos seguir a palavra do Senhor, que diz que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Então, nós devemos sempre andar na luz da verdade, sempre escolher a verdade. O estudo nessa nossa lição está fundamentado em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Então, um casal despretensioso, ou seja, um casal que não tinha intenção, né? Era um casal aparentemente devoto, né? Devoto, estavam ali, faziam parte da comunidade cristã, estavam sempre acompanhando os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos. Então, aparentemente despretensioso, devoto, mas com intenções ocultas, com motivações ocultas, que era o que? Eles acharam que podia lucrar às custas da santidade da igreja. E quando a gente fala de lucrar aqui, a gente tem mais o sentido de um lucro moral e espiritual. Por quê? Eles perceberam que possivelmente as pessoas que estavam
fazendo este ato solidário, generoso de vender a sua casa e doar o valor daquela venda, depositar aos pés dos apóstolos para que ele pudesse dividir ou compartilhar com os mais necessitados, possivelmente essas pessoas com esses atos caridosos, elas conseguiam uma posição de destaque, de honraria por parte da comunidade religiosa. Então, possivelmente, eles quiseram obter, Ananias e Safira queria também obter esse status de honra, né? E queriam, foi tomado por esse intuito, tudo indica, que eles, né, combinaram um ardil ou uma estratégia para enganar os apóstolos. E percebemos que, portanto, eles estavam a serviço do diabo, que é o pai da mentira. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir a favor do reino de Deus. Então, irmãos, não é porque a gente é crente, porque a gente está na casa do Senhor constantemente, diariamente, que a gente está imune ou impedido de ser usado por Satanás, ser instrumento, ferramenta, estar trabalhando a serviço do diabo. É o caso de Ananias e Safira. Eles tinham comunhão, estavam ali, pertenciam à comunidade cristã, estavam aprendendo, sendo doutrinados pelos apóstolos, presenciaram o mover do Espírito Santo e mesmo assim foram utilizados, estavam ali a serviço do diabo. Então, ao invés de agir a favor do reino de Deus, eles foram usados pelo diabo para propagarem a mentira, a hipocrisia. Então, eles tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Então, é preciso dizer e ressaltar que o pecado não foi reter a propriedade, mas foi fingir, até porque a propriedade era deles e não existia ali uma imposição, obrigação por parte dos apóstolos para que eles pudessem vender, não era algo forçado. Então eles vendiam se sentissem em seus corações a necessidade de compartilhar, de doar com as pessoas mais que estavam precisando, com as pessoas mais necessitadas. Mas não houve essa imposição, essa pressão, essa obrigação. Eles fizeram de livre e espontânea vontade. Então o pecado deles não foi reter, mas foi fingir que tinha entregado todo o valor. Primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. Então, irmãos, é preciso falar que não é apenas uma ação. A mentira não é uma ação, mas ela faz parte da essência de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, a mentira é algo intrínseco à essência, à natureza de Satanás. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Então, o que nós percebemos aqui é que Ananias queria o prestígio de uma doação total sem o custo do sacrifício total. Então, ele queria estar no mesmo nível social, ou no mesmo patamar de uma pessoa que tinha doado integralmente o valor, que é o caso de Barnabé. Ele queria estar no mesmo nível, ele queria receber a mesma admiração, a mesma honra, ele queria receber o mesmo olhar por parte da sociedade. Só que ele não entregou todo o valor. Ele quis enganar,
E é como eu falei, o pecado não foi reter, mas o pecado foi fingir que estava doando integralmente o valor, mas não estava, ele estava retendo uma parte para si. E esse foi o pecado de Ananias, foi fingir que estava doando integralmente o valor obtido a partir da venda. Então, o que nós percebemos hoje em dia é pessoas que também elas querem a honra de um servo fiel, mas não agem como um servo fiel. E precisamos ter cuidado com relação a isso. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Ponto 2. A mentira com um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis, ou seja, a mentira é uma das estratégias de Satanás. Satanás tem várias formas de trabalhar. Ele é estrategista. E a mentira é uma das estratégias que Satanás utiliza para nos envergonhar, para nos fazer cair. Precisamos estar atentos. A escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a coisa errada. Então é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Então o problema não foi a ignorância, porque a ignorância é a falta de conhecimento, é a falta do saber. Mas não era o caso de Ananias e Safira, porque eles faziam parte da comunidade cristã, eles estavam ali sendo alimentados espiritualmente pelos apóstolos, através do ensino, da doutrina dos apóstolos. Então eles tinham conhecimento, eles sabiam. O erro deles foi subestimar Satanás e flertar com a tentação. Qual tentação? A tentação de obter lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Então, é preciso entender, irmãos, que essas duas coisas, lucro e fama, ela não são em si pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se torna pecado. Então, depende da intenção. Então, a intenção deles ali era obter o lucro através do engano, através da mentira. E, e quando a gente busca, né, esse lucro e essa fama através de intenções erradas ou de motivações erradas, nós podemos estar pecando contra o Senhor. Ponto 3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Por que, irmãos, não guardar nenhuma raiz de amargura? Porque a raiz de amargura, ela gera um sentimento de ódio, um sentimento, gera ressentimento, gera ódio, gera medo, gera pavor, gera desconfiança. E quando nós estamos com nossos corações tomados pelo medo, pelo ódio, nós nos tornamos presa fácil, ou seja, nos tornamos vulneráveis às astutas ciladas de Satanás. Então, precisamos ter cuidado, porque quando nós estamos com esse sentimento de medo, de ódio, de desconfiança, nós temos uma tendência a superestimar o inimigo. O que é superestimar? É atribuir ao inimigo um superpoder, como se ele tivesse superpoder.
Sabemos que ele tem poder, mas não mais que o Senhor nosso Deus. Então, quando a gente é tomado pela raiz de amargura, esses sentimentos que eu falei aqui, eles geram em nós essa podem gerar em nós a sensação de que o inimigo é muito poderoso. E aí nós podemos entrar num estado de paralisia. Por quê? Porque a gente está superestimando o inimigo. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro não podemos subestimá-lo. Então também não podemos dizer que Satanás é fraquinho, não tem poder, não pode nada, porque se a gente vacilar, quando a gente menos esperar, Satanás já nos fez cair. Satanás nos envergonhou. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é meticuloso, ele trabalha de modo estratégico, ele trabalha atualizando as suas estratégias, de modo a nos fazer cair, com o intuito de nos fazer ser derrotados. Então, não podemos superestimar e nem subestimar. O diabo ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Então, não podemos nem superestimar Satanás e nem subestimar. Precisamos ter uma visão correta de quem é Satanás, no sentido de entender que ele é derrotado, mas ele é astuto. Então, não podemos brincar, né? Então, que vigiemos. Segundo tópico, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não seja sob nenhuma força externa que nos obrigue. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Bom, então o que a gente observa, irmãos, é que o diabo ele não obrigou, ele sugeriu, ele incentivou, ele sussurrou, ele soprou ao ouvido de Ananias. Mas a decisão foi de Ananias. Então, Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. E tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação, eles tomaram uma decisão livre. Então é importante dizer que a decisão, o poder de decisão final é pessoal. A decisão final foi de Ananias. E bem assim acontece conosco. Satanás ele sussurra, ele incentiva de alguma forma, sussurra em nossos ouvidos, nos induz, quer nos induzir ao pecado, mas a decisão final será nossa. Nós é que iremos decidir entre aceitar ou não aceitar, entre acatar ou não acatar a ideia de Satanás. Outro ponto interessante e que vale a pena mencionar é que tanto Ananias como sua esposa, aqui diz assim, né? Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação, tomaram a decisão livre. O que nós observamos aqui é que ele e sua esposa, eles tomaram a decisão de mentir, que mentir é uma escolha, né? Como o próprio tópico diz, eles mentiram conscientemente, ou seja, a mentira ela foi executada conscientemente. Então não foi um erro, não foi um deslize. Eles tinham premeditado, eles tinham tramado, eles tinham arquitetado como eles iriam agir. Então a gente percebe que não foi um deslize, foi uma ação, foi uma escolha. O poder de decisão estava na mão de Ananias e ele escolheu mentir.
Ponto 2. Atraídos pela mentira. É importante dizer que ser atraído ou tentado não é pecado. Pecado é ceder. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: tentado não ceda. Ceder é pecar. Então, ser tentado, irmãos, não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E como mencionado anteriormente, o poder de decisão é meu. O poder de decisão é seu. Somos nós quem decidimos. Satanás ele pode buzinar, ele pode sussurrar, mas a última palavra, a decisão vai vir de nós mesmos. Eu que vou decidir se eu vou mentir ou se não. Ele pode sussurrar, mas a decisão final ela é minha. Né? Então, Satanás ele não para de trabalhar, ele não para de nos tentar derrubar, nos envergonhar, mas cabe a nós escolher não ouvir a voz de Satanás. Se por um lado Ananias e Safira tomaram a decisão. Não, aqui já falamos. Vamos agora para. Deixa eu ver. Atraídos pela mentira. Cadê? Aqui. Pode adiantar aqui. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto esse gesto uma oportunidade de obter, além de reconhecimento, lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, que eles quiseram obter dupla vantagem. No caso, eles estavam à procura do reconhecimento da comunidade cristã, do reconhecimento da sociedade e queriam obter também lucro pelo patrimônio. Ponto 3. Mentir tem consequência. Ao agirem assim, Ananias e sua filha não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Então, irmãos, o que é importante mencionar aqui, diante deste tópico, que Deus ele sonda os nossos corações. Não há como enganá-lo. Deus é onisciente, onipresente, né? Tem todo o poder, tudo vê, tudo sabe. Então, não tem como enganar a Deus. Você pode enganar ao homem, você pode enganar algum parente, ao seu pai, sua mãe, sua esposa, mas você não tem como enganar ao Senhor. Ele sonda os nossos corações. Outro ponto que eu queria destacar é que a mentira, inicialmente ou aparentemente, ela pode parecer vantajosa, mas no final ela tem um resultado catastrófico. Ela apresenta um resultado ruim. Então, precisamos andar na luz da verdade. Como a própria palavra do Senhor nos diz, conhecerei a verdade vos libertará. Então, precisamos conhecer a verdade e precisamos andar na verdade. Andar na luz da verdade. Outro ponto que eu gostaria de destacar nesse tópico 3 é que muitas vezes a gente não mede as consequências ou não pensa nas consequências que aquela nossa decisão irá produzir. E uma ação importante para evitar de cairmos em tentação é, primeiramente, pensarmos nas consequências dos nossos atos. Qual será a consequência de tomar uma decisão como essa? Precisamos pensar na consequência, porque às vezes a gente não pensa na consequência, faz besteira, acaba sendo induzido, enganado, ludibriado por Satanás, e só depois que a gente vai ver as consequências. Então, antes de tomar qualquer decisão, pense primeiramente qual a consequência dessa decisão para a minha vida,
para a vida da minha família, para a minha vida ministerial. Então pense cuidadosamente a respeito das consequências. Então, o crente, sinopse do ponto 2, o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Outra lição que podemos tirar, irmãos, é que evite que o pecado germine. O pecado ele começa com o pensamento. E aí é nessa hora que devemos lutar contra as astutas ciladas de Satanás. Porque o pecado ele começa com o pensamento. Você começa a alimentar, e aí quando você menos espera, você está suscetível a cair na armadilha preparada pelo diabo. Então precisamos lutar, confrontar esse pensamento, repreender, usar o nome de Jesus para repreender a igreja que repele a mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto o sentido é de reverência e respeito. Bom, então, irmãos, quando a gente fala de temor, não é temor no sentido de medo, pavor, atou, tomado pelo terror, não. Atemorizado, não. Aqui nós estamos falando de um profundo respeito e reverência a Deus. Então, é preciso dizer, é importante mencionar que o temor ele gera santidade. Quando eu temo ao Senhor, eu observo a forma como eu ando, observo a forma como eu falo. Quando eu temo ao Senhor, quando eu respeito e tenho um profundo respeito e reverência a Deus, eu me santifico. Então é importante dizer que o temor ele gera santidade. Outro detalhe, o temor ele não exclui o amor, pelo contrário, ele fortalece o amor. Imagine, por exemplo, um relacionamento conjugal, um casal onde não existe mais o respeito. É algo ruim, certo? Então, pense comigo, o amor, o temor, ele não, o respeito, ele não exclui o amor, pelo contrário, ele só fortalece. Bem assim é o nosso relacionamento com Deus. O temor, ele fortalece o nosso amor. Ponto 2. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificar é uma igreja forte. Então, irmãos, uma igreja forte, primeiro, é uma igreja que não é conivente com a mentira, é uma igreja que repele a mentira, é uma igreja que confronta o pecado. É uma igreja que não aceita o pecado. É uma igreja que não arruma desculpa para o pecado. E uma igreja fraca é uma igreja que tolera o pecado. Então, não podemos tolerar o pecado. Não podemos ser conivente com o pecado. Não podemos compactuar com o pecado. Porque isso é sinônimo de uma igreja fraca, de uma igreja anêmica espiritualmente falando. E quando a igreja ela passa a tolerar o pecado, ela se torna uma igreja fria, se torna uma igreja vazia e se torna também uma igreja inoperante. Bom, irmãos,
Conclusão. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Ele é onisciente, tem um conhecimento sobre tudo e sobre todos. Então, não podemos enganar a Deus. E concluo dizendo que a igreja não deve ser conivente com a mentira ou com qualquer forma de pecado. E dizer também que ninguém está imune ao juízo divino. No caso de Ananias e Safira, o julgamento foi imediato, mas nem em todos os casos isso vai acontecer. O julgamento vai ser imediato. Mas de uma coisa é certa, todos nós um dia seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas condutas. Então ninguém está imune ao juízo divino. Sendo assim, concluímos mais uma lição. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.